E olha, eu acho que ela tá em São Paulo. Eu sei que ela tá com a gente via Zoom, a Caroline Salazar, que é coordenadora, é a capitã nacional da Endomarcha. E vai dar os detalhes desse evento. E aí, Carol, tá tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Boa tarde. Eu estou te ouvindo, eu não estou te vendo. Tudo bem, Cida? Boa tarde para você, boa tarde a todos e todas ouvintes. E muito obrigada por mais uma vez por esse convite. Imagina, eu tô te vendo, você tá linda, chiquérrima. Obrigada. Adoro. Ela o importante é o som sair, né? Não, mas a gente tá vendo você. Ixi, a gente tá combinando, você tá de amarelo, é? Eu já estou com a blusa da Endomarcha deste ano, né? Que inclusive vai ter em Boa Vista, aí em Roraima, né? Legal. Com a coordenação da minha querida Lenir Rodrigues. Boa Vista já está com a gente já há muito tempo, e o estado de Roraima foi o primeiro estado que encabeçou a nossa lei do dia 13 de março. Foi o primeiro estado a ter o Dia Estadual de Luta contra a Endometriose e a Semana Estadual de Educação e Enfrentamento à Doença. Vamos falar então sobre o que te motivou a tomar essa atitude. Conta pra gente aí o que fez você encabeçar um movimento dessa magnitude, Caroline. Cida, é o sofrimento, né? Eu comecei em 2010, né? Na época, na era dos blogs, né? Que hoje não existe mais, né? Hoje é rede social, Instagram. Então, eu comecei meu trabalho em 2010, né? Eu sou jornalista. Sim. E na época eu trabalhava com celebridades, eu trabalhei na Caras, na Ola, enfim, no site Fuxico. E sabia que eu conhecia esse nome? Eu vivia lendo as suas matérias. Eu sofri muito, né? Desde a minha primeira menstruação. Na verdade, eu sofro desde a minha infância com dores que remetem à endometriose. Essas dores, elas começaram a ser progressivas a partir da minha primeira menstruação, que foi aos 13 anos. Então, eu sofri 21 anos no total, 18 anos sem diagnóstico, ou seja, quase 2 décadas, né? Nossa. E há 13 anos, em junho, agora eu vou comemorar 13 anos de curada da endometriose. E o meu grande diferencial do meu trabalho é justamente isso, né? Quando eu me curei, quando eu fiquei curada, eu conheci um cientista americano, o Dr. David Redwine, que infelizmente faleceu em outubro de 2023, mas que tem um vasto trabalho científico sobre a cura da endometriose, né? Sobre a cirurgia completa, que remove todas as lesões e que leva à cura, e também sobre a teoria embrionária, de que a gente já nasce com a doença. E quando ele falou isso pra mim, que eu me remeti à minha infância, que eu já tinha algumas dores, eu tinha dores de lado, eu tinha dores na perna, né? Aí minha mãe levava ao médico, era tal dor do crescimento, que isso não existe, isso para mim já é um começo de endometriose, né? Eu tive apendicite logo após a minha primeira menstruação, aos 13 anos. Aos 15 eu tive um cisto hemorrágico no ovário. Nossa. Tive que fazer uma outra cirurgia, uma cirurgia aberta, né? Uma cesárea, né? Eu fiz aos 15 anos, que eu sou de Goiás, eu moro em São Paulo há 30 anos, 31 anos, mas nessa época eu morava em Goiás, né? E lá é tudo um pouco atrasado. Então fizeram uma cesárea, grampeada, enfim, coisa que nem se fazia aqui em São Paulo na época também, né, que é o mais avançado. E foi o meu sofrimento, né, que assim, eu me sentia muito sozinha, então foi por isso que eu comecei a escrever no blog. Eu fui mandada embora, né, de um site que eu trabalhava por conta do meu tratamento, e assim, o jornalismo para mim é minha vida, né? Então eu entrei numa depressão profunda, e o meu namorado da época, ele falou: por que você não faz um blog, né, você escreve tão bem? E eu nunca imaginei que outras pessoas, outras mulheres também sentiam o que eu sentia, porque nenhuma mulher perto de mim sentia tudo que eu sentia, né? De ter que parar em hospital na menstruação para tomar remédio na veia, de não conseguir ir para a escola, de não conseguir sair, de não ter mais vida, né? Chegou um ponto que eu não tinha mais vida, né? Então foi justamente o meu sofrimento e a minha solidão na época que me fez criar o blog A Endometriose e Eu, né? Que hoje está todos os artigos no Instagram, no @aendoeu. E nessa época eu divulgava muito meus textos em grupos, né? Europeus, americanos, no Facebook, na época não tinha Instagram. E foi a partir daí que uma ativista americana, várias me conheceram, e quando surgiu a oportunidade, né, quando o Dr. Cameron Esrai e sua família decidiram fazer um movimento mundial para conscientizar sobre a endometriose, né, que é a Endomarcha mundial, ele me convidou para ser a capitã brasileira, isso em meados de 2013. Então, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né, o Brasil começou junto com os Estados Unidos esse movimento em 2014. Já são 12 anos de Endomarcha,
devido à pandemia, 3 edições foram online, né, 2020, 21 e 22, mas em 2023 nós voltamos às ruas para poder reivindicar, né, tanto os nossos direitos, né, como cidadãs, como portadoras de endometriose, que é uma obrigação, quanto também, hoje, depois do dia 3 de março, ter se tornado, né, um dia nacional de luta, hoje a minha maior reivindicação é a modernização do ensino acadêmico, que as universidades ainda não falam em cura, não falam em teoria embrionária, e a criação de centros de especialização na cirurgia curativa, para que um dia o SUS possa oferecer a cirurgia curativa a todas as brasileiras, né, aquelas que têm direito e que, enfim, não conseguem pagar uma cirurgia particular, porque hoje o SUS, infelizmente, em nenhum lugar do Brasil faz a cirurgia curativa, nem mesmo de convênio, e infelizmente também a maioria das particulares são cirurgias incompletas por cauterização e sem o reconhecimento de todas as cores e formas das lesões. Então, hoje a principal missão do meu trabalho é que o SUS faça um dia a cirurgia curativa. Eu espero estar viva para isso. Amém. E me fala, como é que é essa cirurgia curativa? Ela é uma cirurgia que remove todas as lesões de forma correta, porque infelizmente a maioria é cauterizada. A cauterização, ela só remove a lesão superficial. Então, a lesão de endometriose, aqui está o tecido, né? Ela tem a superfície, mas a lesão profunda, ela também tem a raiz embaixo. E a cauterização, ela só remove essa parte de cima, deixa toda a doença na mulher, né? Toda a parte de baixo ali, que a gente fala que só retira a ponta do iceberg, né? E a maioria não reconhece todas as cores e formas das lesões, porque nem toda lesão aparece no exame de imagem. Então é muito comum receber no meu Instagram e até no clube, né, que em 2020 eu lancei o Clube Endoconectadas, que é uma plataforma educacional voltada às portadoras de endometriose, onde eu mostro como é a cirurgia curativa com um especialista que faz essa cirurgia, né? Então, além da cauterização, que não retira toda a lesão, eles não reconhecem a lesão branca, a lesão vermelha, a lesão amarelada, a lesão em fibrose. Eles reconhecem só as lesões escuras, né? Que elas são chamadas, né, em pólvora, que é aquela lesão preta, aquela lesão azul escuro. E nem toda portadora, segundo o Dr. Edwine, 40% das portadoras não tem essa lesão escura. Então são essas que nunca, infelizmente, serão tratadas. E a cirurgia incompleta faz com que essas portadoras vivam um ciclo de cirurgias. Então elas fazem muitas cirurgias incompletas. E cada cirurgia incompleta piora a qualidade de vida da portadora, porque vai dando mais aderência. A própria endometriose também causa aderência, né? Ela tem a lesão em fibrose, que também não é reconhecida, que é uma outra forma de endometriose, que também não é reconhecida ainda pela maioria dos especialistas aqui no Brasil. Agora, você fala do sofrimento das mulheres, o quão elas sofrem com essa doença, que muitas vezes os homens não entendem, e até mesmo outras mulheres que nunca tiveram esse problema, graças a Deus, também não entendem. E existe alguma legislação hoje no Brasil que proteja essas mulheres? Não tem, Cida, infelizmente, né? A gente também luta por políticas públicas efetivas, né? Eu também luto pelo reconhecimento da endometriose como uma doença social, para que haja políticas públicas efetivas, até porque, assim, eu vou ser bem sincera, muitas das leis, né, elas são baseadas nos mitos. Então eu falo assim, tá escrito lá que vem da menstruação, né? A doença não vem da menstruação, né? Eu estou curada e hoje eu menstruo de forma saudável, né? Coisa que eu nunca tinha menstruado antes da minha cura, né? Não é uma doença que vem da menstruação e não é uma doença incurável como é tido por aí. Então, infelizmente, essas poucas leis que tentam ter, né, estão também baseados nos mitos, né? Infelizmente, esses mitos de que vem da menstruação atrapalha, né, tanto o diagnóstico, porque, por exemplo, aquela menina que menstrua aos 10 anos, hoje nós temos muitas meninas que já menstruam aos 8, 9 anos de idade. Mãe. Né? Aí o médico fala, não, já nem pensa em endometriose, que fala assim, você não pode ter, porque ele acha que a endometriose é adquirida ao longo da vida pela menstruação retrógrada, né? Então, esse simples fato de falar que vem da menstruação retrógrada é o maior desserviço, é o maior mito da doença, segundo o Dr. Edwine, que todos os outros se originam deles. Então, essa causa, que não é a causa real da menstruação, atrasa muito o diagnóstico, né? Porque se a gente nasce com a doença, né, e a doença, os sintomas, eles que já começam na primeira menstruação. Se aquela menina já tem uma cólica incapacitante, que não melhora com um analgésico simples, né? Se ela tem dor na lombar,
inchaço abdominal, né, que a nossa barriga fica como se estivesse parecendo grávida, dor nas pernas, né, a dor na lombar geralmente ela irradia para as pernas, já é um sinal de endometriose, né, e infelizmente os médicos, tanto os médicos que eu digo até especialistas, eles não estão preparados para isso, até porque eles aprendem que vem da menstruação, então eles nunca vão diagnosticar precocemente uma menina que menstrua aos 8, 9, 10 anos de idade. Esse é o ideal, né? O diagnóstico precoce, que também é uma luta minha, que eu demorei 20 anos, né? Quase para ser diagnosticada e sofri muito, né? Eu perdi os melhores anos da minha vida, que não vão voltar mais, né? Ficando na cama, perdi meu trabalho que eu tanto amava, enfim. E foi aí que eu comecei toda essa minha luta também, mas é preciso desmistificar, né? Tirar esse mito de que a endometriose vem da menstruação, porque após a cirurgia curativa é possível sim menstruar de forma saudável, e tanto as meninas do clube que fizeram a cirurgia, com quem eu indico, e até na minha mentoria, que ano passado eu lancei oficialmente a mentoria Endo e Você, que é onde eu pego na mão da portadora e guio rumo à cura, e elas estão curadas. Então isso para mim é a maior satisfação do meu trabalho, ver as mulheres voltarem, né, a viver suas vidas como se nunca tivesse tido endometriose, porque é possível. A menstruação, então, ela desregulada, ela em excesso, é uma consequência da doença e não é a causa, como a gente pensa. Isso, na verdade é um sintoma também, né, que é mais proeminente de quem tem adenomiose, que é a prima da endometriose, que são as lesões dentro do útero, né, mas também algumas portadoras que não têm adenomiose também têm sangramento intenso. Então, o sangramento intenso é um sintoma, né, não é a causa da doença, mas é um sintoma da doença e que também pode ser um sintoma da prima adenomiose, que é dentro do útero, né. Então, assim, quando falo a endometriose da menstruação retrógrada, o que é a menstruação? É o endométrio, que é uma camada interna do útero que se descama e sai pela vagina. E aí, quando esse endométrio volta, reflui pelas trompas, né, e cai na cavidade. Essa é a explicação da menstruação retrógrada. Porém, né, segundo o Dr. Edwine, por exemplo, se a endometriose surgisse da menstruação, o local mais comum de endometriose seria os ovários. E segundo estudos dele, esse é o local menos comum de endometriose, os ovários. A endometriose ela é fora do útero. Então, quando o especialista ou a especialista tem essa ideia, a primeira coisa que ele faz é retirar o útero. Só que daí não retira as lesões, né? Geralmente cauteriza. E aí a portadora, mesmo sem útero, fica morrendo de dor, fica até pior. E aí é onde a família não entende, porque se você der um Google hoje, 99% das pesquisas, né, na internet falam que vem da menstruação, e aí é onde a família não entende, aquela portadora continua em isolamento social, continua, enfim, sozinha ali na solidão. Muitas, infelizmente, por conta desse mito e por conta da cirurgia de repetição, né, das incompletas, elas tentam suicídio. Nossa. Muitas se suicidam, infelizmente. Então, acho que é um dever de todas nós mulheres, até aquelas que não têm endometriose, e também dos homens, né, porque todo homem, aquilo que eu falo, tem uma mulher próxima a ele, é de fato entender, né, essas verdades que infelizmente somente eu estudo e dissemino na língua portuguesa, para que a gente seja tratada de forma efetiva, né, com a cirurgia curativa, e também seja respeitada, que nossas dores sejam validadas. Porque quando eu ia ao ginecologista e falava, eu morro de cólica, minha barriga parece grave, eu tenho dor na lombar, né, eles sempre falam, isso é normal do ser mulher. Não, nenhuma dor é normal. Muito Se uma dor de dente não é normal, uma cólica menstrual forte, que não melhora com um único analgésico simples, também não é normal. Não é normal se tomar morfina. Na minha época tinha morfina, né? Hoje em dia não se vende mais na farmácia. Mas não é normal tomar derivados, né, de opioide, por exemplo, como muitas tomam para poder tentar, né, ficar bem, e não ficam. Agora, você falou da cirurgia curativa e da retirada do útero. A retirada do útero não cura a endometriose? Não cura. Isso é um mito, e como eu digo, né, nas minhas redes, isso é uma mutilação, né? O útero, a doença do útero é a adenomiose, que se ela for difusa, em muitos casos deve ser retirado sim o útero, mas para adenomiose focal a mulher pode conviver sim com essa doença, né? Quando opera a endometriose, retira a endometriose, porque o que dói mais, o que causa mais sintomas é a endometriose. Sim. A adenomiose somente quando ela está muito difusa no útero todo, quando o útero está todo deformado, não está naquele formato original que é o formato pera,
é quando ela tem alguns sintomas que muitos são confundidos com endometriose, Sim. porque alguns são semelhantes, né? Então, inchaço abdominal, né, a dor na lombar, a dor nas pernas e a dor durante a relação sexual são sintomas tanto da endometriose quanto da adenomiose. Só que a endometriose, por ser fora do útero, dói mais. Agora, a adenomiose tem alguns sintomas que são somente dela, como, por exemplo, escape menstrual, né, a contração uterina, não é aquela cólica generalizada na barriga toda, é mais para baixo, é mais a contração uterina. Né? Então, a retirada do útero para a endometriose é uma mutilação, porque a endometriose ela não vem do útero. Eu tenho todos os meus órgãos reprodutores, né? Estou curada, inclusive tive a minha filha depois de curada. Muito Na bem. época eu não pensava em ter filhos, né? Mas depois eu quis ter. E aí eu consegui ter a minha filha, que acabou de fazer 10 anos agora em março, no começo de março. Então, é muito importante porque, assim, não só no norte, nordeste, mas aqui no interior do estado também de São Paulo, eu vejo muitas mulheres com endometriose e mulheres jovens que retiraram seus úteros achando que a doença vinha do útero e continuam com doença, continuam com sintomas. E é aí que bate o desespero e, infelizmente, muitas acabam ceifando a própria vida por conta disso, porque elas não têm entendimento. Né? Ela falou, já operei, eu já fui ao médico, ele fala que vem do útero, já retirou o útero, né? Então esse conceito ele está totalmente errado e deve ser erradicado da sociedade. Agora, Caroline, você consegue chegar nas entidades médicas com essas informações a fim de orientar os médicos em relação ao bom tratamento, ao tratamento eficaz? Porque pelo que você me fala, são poucos os profissionais no Brasil que têm esse conhecimento do tratamento efetivo da endometriose. Infelizmente não, né? Eles assim, eles fecham os olhos, né? Hoje, antes até eles me chamavam para programas de TV, vou ser bem sincera, hoje eles já não me chamam mais, porque eles sabem que eu tenho o conhecimento correto. Você sabe mais? Eu acredito que alguns saibam da verdade. Mas o que acontece? A cirurgia incompleta, os especialistas estão ganhando muito dinheiro com as cirurgias incompletas. Então, assim, Jesus. eu faço uma hoje, amanhã eu faço outra, daqui um ano e meio eu opero outra. Infelizmente. É um mercado. Né, virou um mercado. Infelizmente. O que e aí, acontece? no desespero da mulher, ela tendo condições, ela vai querer fazer sempre para ter um alívio desses sintomas. Mesmo aquelas que não tem mulher que vende apartamento, que vende carro, que vende tudo que tem, faz empréstimo, né? E faz cirurgia incompleta. Então, assim, acho que até assim, é interessante que eles abram os olhos, né? Acho que nunca nenhum médico imaginou que iria surgir alguém que começasse a estudar esses conceitos e que disseminasse. Corajosamente. Né? Até o trabalho, ele precisa ser mais divulgado pelas minhas seguidoras, porque elas acham que uma dieta vai tratar, então quer divulgar aquela da dieta. Né, a dieta ela pode tentar tratar alguns sintomas, né, mas não trata a doença. Nenhum tratamento clínico trata a doença. Mas infelizmente os especialistas de sociedades, né, que participam, né, que fazem parte, eles não têm esse conceito, né? E hoje eu não sou uma pessoa, sou uma pessoa não grata até por eles, e isso faz com que o Brasil realmente tenha pouquíssimos cirurgiões que sabem realmente fazer a cirurgia curativa, né? Mas virou um mercado. E assim, tem cirurgia incompleta custando 100, 200 mil reais. Meu Deus! E a cirurgia curativa não é esse absurdo todo, né? Na verdade, é um abuso financeiro. Eu falo isso nos meus stories, né? É um abuso financeiro, porque quem tem esse dinheiro? Eu não tenho, né? E eu jamais indicaria também alguém que cobrasse essa fortuna, todo esse absurdo. Olha, porque eu não tenho dinheiro para fazer uma cirurgia dessa, né? Gente. E os que eu indico, tanto no Clube Elo Conectadas quanto na minha mentoria, jamais cobram esse preço absurdo. Eu vou até mandar um abraço aqui para minha cirurgiã de plantão, que é a doutora Thalita Esposito. Vou até perguntar dela depois se ela faz a cirurgia de endometriose. Ela fez a minha, de adenomiose. Ela retirou o meu útero, e não só o útero, porque tava tudo tão complicado que teve que tirar o colo do útero, tava tudo aumentado. Agora, gente, eu tô um pitelzinho, cintura fina, o que estava atrapalhando a minha vida era isso aí. E incha muito, nossa, né? gente você do fica céu. Com o corpo deformado. Não, eu tô cirurgiada, tô inchada da cirurgia, mas bem menos inchada do que eu estava antes por conta dessa doença terrível, que é a adenomiose. E a adenomiose é horrorosa, mas ela é menos pior do que a endometriose. Ela causa um pouco menos dor, mas geralmente quem tem adenomiose tem endometriose.
né? A minha não tinha, não. Era só a bichona, essa adenomiose mesmo. Meu Deus do céu. Eu até mostro lá nos vídeos do clube, porque assim, essas lesões brancas, vermelhas, a falha peritoneal, elas não aparecem em exame de imagem. Então, se você me perguntar assim, qual que é o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico. O que seria isso? Baseado nos seus sintomas, né? Eu tô com uma mentorada de Portugal, que veio ao Brasil, porque em Portugal também não tem a cirurgia curativa, e ela só tinha lesões brancas. Ela veio em 2023, fez os exames e não apareceu nenhuma lesão. Ela entrou em desespero, começou a chorar, né? Eu acolhi, falei, calma, eu já tinha avisado. Essa portadora, ela não menstrua há 10 anos, ela tem um problema hormonal e desde aos 25 anos ela parou de menstruar quando ela começou a tomar anticoncepcional. Aí ela parou com o anticoncepcional depois de 1 ano e nunca mais menstruou. Ninguém lá quis saber por que ela não menstrua, porque uma mulher de 25 anos que não menstrua é um absurdo, né? Assim, tem algo errado com o corpo dela. Porque eu aprendi, estudando, né, os conceitos corretos sobre endometriose, que a menstruação fala sobre a saúde do nosso corpo, Sim. inclusive a cor do sangue menstrual, né? E aí ela me encontrou, né, no Instagram, entrou na minha mentoria. Aí ela veio para o Brasil, fez os exames com um especialista que consegue reconhecer todas as lesões que são vistas, né, que aparecem no exame de imagem, e não tinha nenhuma lesão, né? Mas ela tinha muitos sintomas, especialmente intestinais, né? Evacuação incompleta, constipação, dor, né, intestinal, a torção intestinal. E aí ela veio o ano passado, no fim do ano, para poder operar, né? Foi uma cirurgia às cegas, porque o exame de imagem, ele guia onde tem as lesões profundas, mas o diagnóstico é baseado nos sintomas da mulher e também no exame físico, né? Que é o exame de toque, que o ginecologista precisa fazer para saber ali onde tem algumas lesões. E aí ela tinha lesões, pontos de dor, quando o especialista fez o exame de toque nela. Então, pela consulta online, quando ela estava em Portugal, pelos sintomas, ela já foi diagnosticada, veio ao Brasil. Ele diagnosticou pelo exame de toque também, mas no exame de imagem não apareceu nada. Aí, quando ela fez a cirurgia em novembro do ano passado, de 2024, 6 horas de cirurgia, né? Ela tinha muitas lesões brancas, ela só tinha lesão branca, que não aparece no exame de imagem, e todas as lesões ali próximo ao intestino, na região pararretal, na fossa ovárica, né, onde causava esses sintomas. Ela já não estava conseguindo mais nem beber água, porque um sintoma também muito comum é sintoma que simula gastrite. Aí muitas portadoras são diagnosticadas com gastrite erroneamente. Elas não têm gastrite, elas têm endometriose próximas ao nervo vago, que é um nervo que passa ali atrás do estômago, que irradia para os intestinos também, que vai para os intestinos, onde pode causar esses sintomas, tanto gástrico quanto intestinal. É importante dizer, né, que até eu mostro nos vídeos do clube, que a endometriose, ela não causa sintomas só por estar naquele determinado órgão. Ela causa sintomas por inervação cruzada de um órgão para outro e também por inervação dos próprios nervos, né, por irradiação, né, que no caso eu tenho lesão próxima ao nervo vago, não é no nervo vago, mas é no nervo que comunica com ele. Então eu posso ter sintoma gástrico, né, dor de estômago ou sintomas que simulam gastrite, e também sintomas intestinais, como diarreia, constipação, torção intestinal, evacuação incompleta, né, quando você tenta fazer o cocô e não sai tudo, você fica ali entalada, que é um sintoma horroroso, né. Então é importante dizer que a endometriose não causa sintomas só naquele órgão que ela está, né? Como a nossa pelve, nosso corpo, ele comunica entre si, né? Ele tem uma comunicação. Então, na endometriose isso também acontece, né? Isso é muito importante. Então, o diagnóstico é a partir dos sintomas da mulher. O que você sente? É no período menstrual? É no período ovulatório? Ou é no período pré-menstrual? Ou nos 3 períodos, né? Porque pode doer tanto no pré-menstrual, na menstruação ou na ovulação. Agora, que todos saibam que não é frescura de mulher, é uma doença incapacitante, é uma doença que não tem classe social. Mulheres de várias classes sociais sofrem aí com a endometriose e o pior, nem sabem que tem a endometriose. Então, assim, estou muito feliz de ter você hoje conversando com a gente, Caroline, contando um pouco da sua história. E aí fala desse evento que você está realizando aí em todo o Brasil e como é que vai ser aqui em Roraima. Bom, a Endomarcha, né, já estamos há 12 anos, né, com esse movimento. É o primeiro e único movimento internacional de conscientização, onde nós saímos às ruas para reivindicar nossos direitos e melhorias também no atendimento.
né? Neste ano ele será realizado em 4 cidades brasileiras, aqui em São Paulo, na capital, né? Que eu também coordeno, em Brasília, no Distrito Federal, em Feira de Santana, na Bahia, e também em Boa Vista, em Roraima. Em Boa Vista, em Roraima, o ponto de concentração é na Praça Cívica. Eu vou até pegar A Praça do Centro Cívico. Praça do Centro Cívico, exatamente, né? O horário inicial é às 9 horas da manhã, horário de Brasília, então aí é às 8 horas, né? A concentração, e a caminhada às 10 horas, horário de Brasília, no caso de Boa Vista, às 9 horas sai para caminhada. Então, é um evento onde a gente panfleta, né? Eu tenho o panfleto aqui, eu vou mostrar, até acho que eu não peguei, mas a gente tem o panfleto onde a gente coloca ali os principais sintomas, né? Por exemplo, dor no ombro, né? Nenhum ginecologista pergunta se a paciente tem dor no ombro. Dor no ombro é um sintoma de endometriose diafragmática, né? Então, a gente tem os panfletos com sintomas, onde a gente panfleta para poder orientar, né, os passantes, né, da rua, enfim, da praça, sobre os principais sintomas da endometriose. Agora, Caroline, divulga aí tuas redes sociais, mulheres que queiram mais detalhes sobre esses teus estudos, né? Você que estuda muito o assunto, sabe mais do que até muitos médicos. Deixa aí tuas redes sociais, enfim, onde é que você posta os seus conteúdos. Infelizmente, essa é verdade, né? O meu conhecimento é maior do que de muitos especialistas. No Instagram, no @aendo_e_eu, né? São 2 E's, um atrás do outro. Então, aendo e eu, né? Hoje eu tô focada no Instagram, né? E eu tenho também, para quem se interessar em conhecer a cirurgia curativa e saber como é e ficar curada da endometriose, eu tenho uma plataforma que não foi a minha intenção, mas hoje já se tornou um EAD à distância, porque já são 200 vídeos, né? Aí tem diversos especialistas, tem médico que faz cirurgia curativa, tem nutricionista, advogada, poder entrar com liminar para fazer cirurgia curativa, tanto pelo convênio quanto pelo SUS também, né? Fisioterapeuta, né, que também trata, né, a pelve, no Clube Endo Conectadas, e também na minha mentoria, a Endo e Você, né, onde eu pego na mão da portadora e guio rumo à cura. Na mentoria tem os encontros individuais comigo, né, além dos encontros em grupo que tem no clube. No Clube Endo Conectados, além dos vídeos gravados com os diversos especialistas, tem também 2 encontros ao vivo por mês. Para quê? Para que as portadoras que estão no clube ou na mentoria, que quem entra na mentoria ganha 1 ano de clube, elas conheçam o discurso do especialista, né? Não vai marcar uma consulta, eu vou pagar 900 e pouco uma consulta, R$1.000, eu vou às cegas, eu não sei o que vai acontecer, né? Não, quem tá comigo lá no clube, na mentoria, já conhece o especialista nos encontros, já vê o discurso, tira dúvidas, né? Ontem mesmo eu tive um encontro, então sim, foi maravilhoso, foi 1h30, né, com o especialista tirando dúvida sobre a endometriose, sobre a cirurgia curativa, entre outros temas também da saúde da mulher. Então, é @aendo_e_eu, são 2 E juntinhos. Aendo e eu. Graças a Deus eu me libertei, eu tinha a adenomiose e já foi, graças a Deus. Ai, que maravilha, Cida. Nossa, mas eu sou outra precisando, mulher. a gente vai, é só mencionar pelo WhatsApp. Aí é que tá, agora vamos lá, vamos ajudar outras mulheres. Mulheres, parem de sofrer. Tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Hoje essa entrevista aqui com a Caroline, ela é muito oportuna para chamar a atenção de mulheres que estão em sofrimento em vários lugares aqui do nosso estado e nem sabem o que está fazendo elas sofrerem. Então assim, muito obrigada, Caroline, por passar essas informações. Esse é o nosso flyer, desse ano eu deixei lá no fundo, mas aqui tá os sintomas, tá vendo? A gente distribui, ó. Depois eu vou pedir pra Leni trazer aqui pra gente, aqui na rádio. Os principais sintomas. Maravilha. Da endometriose. Tá no vídeo aí, viu, povo lindo? É isso. Caroline, obrigada. Eu vou pedir pra Leni trazer uns folders aqui pra gente, aqui no estúdio, a nossa querida Leni Rodrigues. Sai com faixas também, a caminhada, é uma caminhada pacífica. Quero convidar todo mundo de Boa Vista, tanto mulheres quanto, enfim, homens também. Sim, a Endomarcha é um evento muito família, então vai a mãe da portadora, vai o filho da portadora, a filha, vai o marido, né? Quero convidar todo mundo, inclusive você, Cida, para participar
que é neste sábado, dia 29 de março, 9 horas, horário de Brasília, começa a concentração, 10 horas da manhã, caminhada. Em Boa Vista, a concentração começa às 8 horas da manhã e a caminhada às 9 horas da manhã. Eu agradeço muito por essa oportunidade, mais uma vez, e por esse espaço. Imagina, parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua coragem, tá? E, enfim, por você se aprofundar tanto nesse assunto que te ajudou e que você está ajudando hoje muitas mulheres. Exatamente. Logo, logo eu quero ir aí para Roraima para dar alguma palestra, por né? favor. Vou combinar com a Leni. Vai ser muito bem-vinda. Aí você vem aqui no estúdio para eu te conhecer pessoalmente. Com certeza, com certeza, Cida. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina. Maravilhosa. São poucos jornalistas, eu preciso reiterar aqui, inclusive dei uma entrevista para Marie Claire. Só o fato de eu falar que eu estou curada, eu já fui cortada da entrevista, né? Por quê? Porque eles entrevistam médico de sociedade, né? Então, não, eu também entrevisto. Qual é a cirurgia curativa que eu vou falar com o médico da Sociedade Brasileira de Endometriose? Mas eu falei, infelizmente não fazem, né? Então eu quero reiterar a importância, né, do seu papel como jornalista. Eu também sou jornalista. Nós juramos sempre falar a verdade. Né? Esse é o nosso juramento, né? Aquilo que eu falo. Eu não jurei salvar vidas, embora o meu trabalho salve muitas vidas. Exatamente. Né? Mas eu quero reiterar a importância do seu trabalho, né? E a credibilidade de jornalista como você, que dá voz, né, às mulheres, porque eu estou aqui lutando. Eu não preciso de nada para mim do que eu luto, nem para minha filha, né? O conhecimento que eu tenho, né? A minha filha, se diagnosticada, eu já sei onde levá-la, né? Mas eu luto por vocês que estão aí me escutando, pelas mulheres, por são mais de 10 milhões de portadoras no Brasil todo. Então é por vocês que eu luto, mas infelizmente as jornalistas mulheres não me dão muito espaço porque eu tô falando em cura, que é uma realidade. Se você tá curada, você é um exemplo e pode inspirar outras mulheres e pode inspirar médicos também a terem acesso ao conhecimento do médico que te curou. Simples assim. Exatamente. Percebo dessa forma. É só estudar. Exato. É só estudar. Obrigada, sua linda. Um beijo pra você, Caroline. Beijo carinhoso pra você, Cida. Depois eu quero passar no meu Instagram essa entrevista maravilhosa. Vou te mandar o link já já. Tá bom.